Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o nosso último vídeo sobre o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, pois o nosso objetivo de hoje é estudar a última das três mensagens, a última das três instruções, melhor dizendo, dos Espíritos contidas neste capítulo. Essa é uma instrução do Espírito Erasto, que traz apenas um parágrafo e que traz uma instrução que tem a característica de ser uma instrução informativa. No entanto, ela tem também alguma coisa do aspecto prático que nós procuraremos evidenciar. A continuidade do texto se dá na continuidade justamente da ideia apresentada pelo Espírito Fénelon, explorada, estudada em nosso vídeo anterior, e que agora tem uma certa continuidade aqui nesta instrução do Espírito Erasto. Fénelon dizia que nós, ou orientava, nos instruía a cumprirmos as nossas tarefas, por menores que elas fossem, em conciliação com os contextos gerais da vida. Conciliação com nós mesmos, com a verdade, com Deus, com nossos irmãos, com nossos próximos. Agora, aqui nós temos, na instrução do Espírito Erasto, um só parágrafo trazendo três pontos diferentes. A apresentação de Santo Agostinho como uma espécie de modelo para a nossa reflexão. Claro que nós temos o nosso modelo e guia maior em Jesus, mas nós conhecemos Jesus, poderíamos justificar que conhecemos Jesus como um Espírito perfeito, portanto ele é nosso modelo de perfeição. E no entanto temos alguns espíritos aqui na Terra que passam pelas mesmas dificuldades que nós, Santo Agostinho é um deles, na tentativa de vencer as suas imperfeições. E nesse sentido, de espíritos que conseguiram vencer as suas imperfeições, Santo Agostinho pode ser tomado como um modelo para nós que estamos também nesse caminho. Então a apresentação de Santo Agostinho, depois a sua conversão, os detalhes, ou melhor dizendo, a citação sobre sua conversão e até mesmo uma certa previsão que Santo Agostinho fez. Vamos então aos poucos passando por esses pontos da mensagem de Santo Agostinho e uma nota final de Allan Kardec que justifica uma certa situação dessa instrução. Erasto nos apresenta então Santo Agostinho como sendo um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Aqui na nossa tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos logo no início dessa mensagem que a palavra é vulgarizador. É tornar vulgar, é mesmo divulgar a mensagem do Espiritismo. E diz que esse espírito que se apresenta como Santo Agostinho e que proporcionou a vários médiuns a sua presença e as suas mensagens, foi um espírito que, quando encarnado outrora, era conhecido como um dos pais da Igreja. Foi um daqueles espíritos que ajudou na fundamentação da Igreja aqui no planeta Terra. Logo na sequência, as informações que se seguem vêm trazendo para nós, ao nosso conhecimento, que esse Espírito Santo Agostinho, na encarnação passada, deixou para trás a impiedade profunda. Impiedade aqui entendida no sentido de uma pessoa ímpia. Os ímpios eram aqueles que apresentavam falta de fé ou mesmo desrespeito à religião, às coisas religiosas. E Santo Agostinho, é dito aqui, por Erasto, apenas deixou a impiedade por ter visto a verdade. A verdade que dizia ele, então, que a felicidade não estava nos prazeres mundanos, mas que estava em outro lugar. É claro que esse outro lugar é a conduta cristã, é seguir Jesus. Santo Agostinho, ao perceber essa verdade, muda a sua vida. Então se converte ao cristianismo. É citado também, aqui na sequência do texto, que em suas confissões Santo Agostinho nos deixaria uma certa previsão, uma certa revelação para o futuro.
E quando nós lemos aqui a palavra confissões na nossa tradução, que mais uma vez insistimos, está disponível para o download em PDF na descrição do nosso vídeo, para aqueles que assim o quiserem. Quando é citada essa palavra confissões, na verdade o Espírito Erasto se refere a um livro escrito por Santo Agostinho, que é uma autobiografia. É um livro do século IV, escrito por Agostinho no século IV, e que ainda é muito atual, que traz revelações surpreendentes, revelações, ou melhor dizendo, que traz informações surpreendentes ainda, alguns fatos surpreendentes para os dias de hoje acontecidos na vida de Santo Agostinho. Nessa autobiografia ele narra exatamente a sua vida, a vida que ele levava antes de se tornar cristão, uma vida desregrada, entregue aos prazeres do mundo, e depois justamente as condições da sua conversão. Então nós temos ainda a possibilidade do estudo dessa obra. Nessa obra, a frase citada pelo Espírito Erasto, na qual Agostinho dizia que tinha certeza que sua mãe, já no plano espiritual, já desencarnada, viria visitá-lo para dar-lhe conselhos, revelando o que o esperava na vida futura. Essa é a previsão. Aqui é a previsão que Agostinho teria feito para o futuro. Previsão da doutrina vindoura, pois o Espiritismo, como já vimos, é justamente essa doutrina que prova a continuidade da vida após a morte do corpo físico e que explica como um processo natural a possibilidade da comunicação entre os dois planos da vida, entre o plano material e o plano espiritual. Bem, aqui então nós temos essa apresentação de Agostinho, esse alto teor informativo da mensagem de Erasto, nos deixando essa mensagem de que todos nós temos condição de conhecer a verdade, da verdade abrir os nossos olhos e de nós nos convertermos à doutrina cristã. Logo na sequência uma nota de Allan Kardec justificando a possibilidade de uma mensagem de Santo Agostinho nesses termos no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque Agostinho, enquanto sendo um pai da Igreja, desenvolveu certas teorias citadas aqui na nota, como as teorias dos espíritos íncubos e súcubos, por exemplo, e o anátema contra a teoria dos antípodas, detalhes nos quais não entraremos agora, mas teorias de Agostinho que eram teorias que desenvolvidas na época em que ele estava encarnado. Certas ideias que parecem ser contraditas por um espírito que agora se diz Santo Agostinho, se diz como sendo aquele encarnado como Santo Agostinho, e que apresenta ideias que não têm mais a mesma correspondência das ideias que ele tinha quando encarnado há séculos atrás. E Kardec então nos explica, olha, simplesmente é uma coisa muito simples o que aconteceu com Agostinho. Ele agora vê com os olhos do espírito o que não via com os olhos da carne. Ou seja, depois de desencarnado, a sua consciência sobre a vida foi expandida, aumentou os seus horizontes e ele reconhece agora uma verdade que ele não reconhecia anteriormente. Ou melhor dizendo até, agora ele conhece profundamente uma verdade que ele só entrevia naquela vida quando disse que Santa Mônica poderia se comunicar com ele. Agora ele conhece mais detalhes dessa verdade e pode propagá-la, pode defendê-la sem problema nenhum. Aqui nós temos então a essência da instrução prática para todos nós. Todos nós podemos mudar o nosso modo de pensar sem deixarmos de ser cristãos. Exatamente o que aconteceu com Santo Agostinho. Instrução que fecha com chave de ouro esse capítulo 1, que traz em si essa mensagem essencial de que Jesus não veio destruir os 10 mandamentos, de que o próprio Cristo é o coordenador da vinda do Espiritismo para o planeta Terra. Portanto, em Jesus, o centro das revelações espirituais para a humanidade. Então, essa grande verdade que nós vemos é o progresso das ideias espirituais, das ideias que levam ao nosso progresso espiritual no decorrer da história humana até hoje. E que, portanto, nós podemos deixar certos pontos de vista para trás em favor de uma ciência que nos prova a continuidade da vida futura, conciliando assim o nosso sentimento religioso com nossa capacidade
racional, com nossa faculdade racional e nos abrindo horizontes para a sequência de uma vida muito melhor. Essa última instrução do capítulo 1, a última instrução aqui do Espírito Erasto, que, portanto, encerra com essa possibilidade da abertura da vida futura e com o entendimento dela a partir dos ensinamentos de Jesus e de nossas próprias possibilidades de conversão, um caminho de luz para ser seguido por todos nós aqui na Terra. Assim, nós encerramos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixamos a todos, como de costume já, o nosso fraterno abraço e o convite para o nosso próximo estudo, no qual começaremos o segundo capítulo da obra. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.